Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para fazer o ponto do Conselho de Ministros do 15 de novembro de 2012. O Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que estabelece o regime jurídico das áreas regionais de turismo de Portugal continental, a sua delimitação e características, bem como o regime jurídico da organização e funcionamento das entidades regionais de turismo. Temos hoje aqui a Sra. Secretária de Estado, Cecília Meireles, que vos apresentará esta proposta de lei. O Conselho de Ministros aprovou ainda a fusão da Universidade de Lisboa e da Universidade Técnica de Lisboa, criando a instituição de ensino superior denominada Universidade de Lisboa, como pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia estatutária, pedagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar. A decisão agora tomada surge na sequência de um protocolo assinado pelos reitores e pelo Governo, em que se determina o projeto de fusão desencadeado pelas duas universidades. O Conselho de Ministros aprovou, no âmbito do processo de privatização da ANA, Aeroportos de Portugal, e em conformidade com o relatório apresentado pela Par Pública, uma resolução que determina a admissão à segunda fase dos seguintes investidores de referência: Blink, EAMA, Fraport IFM, Vinci e Zurique. A Sra. Secretária de Estado, Maria Luísa Albuquerque, e o Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, estão aqui para vos apresentar esta resolução. O Conselho de Ministros aprovou a Convenção do Conselho da Europa para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica, adotada em Istambul a 11 de maio de 2011. A Convenção constitui um importante avanço em matéria de proteção internacional dos direitos das mulheres, ao estabelecer um enquadramento para que cada Estado garanta a prevenção, investigação e punição da discriminação de atos de violência contra as mulheres. São instituídos mecanismos de prevenção e medidas de proteção legal, bem como serviços de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. O Conselho de Ministros aprovou ainda o projeto de emparcelamento do perímetro de Maiorca, que abrange terrenos situados nas freguesias de Maiorca e de Santana, no concelho da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra. Este projeto constitui, na área do aproveitamento hidroagrícola do Baixo Mondego, um fator decisivo para a reorganização predial, a racionalização de redes de infraestruturas, bem como para uma significativa poupança de recursos em termos de investimento público. E passaria agora a palavra à Sra. Secretária de Estado, Cecília Meireles, para vos dar umas palavras sobre o projeto, a proposta de lei sobre o regime jurídico das áreas regionais de turismo. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por dizer que esta reforma daquela que é a Organização Regional do Turismo é uma reforma verdadeiramente histórica no setor, dando um enquadramento daquilo que é a situação atual e que muitos poderão não conhecer. Nós temos atualmente 5 entidades regionais de turismo: Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. 6 polos de desenvolvimento turístico: Douro, Serra da Estrela, Leiria, Fátima, Oeste, Alentejo Litoral e Terras do Grande Lago Alqueva, e temos também 5 agências regionais de promoção turística, que são associações de direito privado e que exercem também funções no território coincidente com as 5 entidades regionais de turismo. É fácil de perceber que o resultado desta organização é um mapa peculiar apenas aplicável ao setor do turismo e também uma enorme sobreposição de competências e mesmo alguma confusão. Com esta reforma, são imediatamente extintos por fusão nas entidades regionais correspondentes os 6 polos e agrupam-se as competências numa entidade por NUT 2, ficando assim apenas 5 entidades. É também de salientar que esta reforma não é meramente uma reforma formal,
ou seja, não se limita a extinguir formalmente organismos. Ela exige a cada uma destas novas entidades que apresentem um plano de reestruturação. Nós levamos em conta que estes organismos gerem um património muito vasto, estamos a falar de um património detido ou gerido a outro título de mais de 100 imóveis, mesmo incluindo postos de turismo, é vasto, e de cerca de 70 viaturas. É importante que cada uma delas tenha autonomia e apresente um verdadeiro plano de reestruturação, de modo a, por um lado, fazer uma gestão mais rigorosa daquilo que são verbas do Orçamento do Estado e, por outro, também libertar verbas que possam ser utilizadas na promoção do turismo português. Em segundo lugar, esta reforma proíbe o endividamento destas entidades, que é atualmente existente e significativo, e faz uma redução, também ela bastante grande, quer dos dirigentes superiores, cuja poupança será diretamente de cerca de 300 mil euros, quer também dos dirigentes intermédios. Só com estas medidas estimamos, relacionadas com dirigentes, estimamos uma poupança de cerca de 1 milhão de euros, direta apenas da aplicação desta lei. Naturalmente que a reestruturação levará a poupanças substancialmente maiores. A segunda linha caracterizadora desta reforma é uma participação dos privados semelhante à dos municípios, de modo a que estas entidades estejam absolutamente vocacionadas para o setor do turismo e para a economia e para a venda dos nossos produtos turísticos. E em terceira linha, e para finalizar, eu salientaria também o aumento da autonomia de cada uma destas 5 entidades. O Governo sabe que não há um país a várias velocidades e reconhece a capacidade e a autonomia destas entidades, por exemplo, em casos simbólicos que têm sido abundantemente discutidos, como a decisão da localização das sedes, serem elas a tomar essas decisões e não a serem decididas unilateralmente pelo Governo. O mesmo se aplicará à contratualização com associações privadas, que atualmente está, digamos assim, à disposição discricionária do Governo e passará a depender de uma proposta prévia das Assembleias Gerais de cada um dos locais. Finalizando, gostaria apenas de dizer que também, ao contrário de outras reformas que foram feitas, esta é também histórica, porque é uma reforma que irá agora, em forma de proposta de lei, ser discutida no Parlamento, o que lhe permitirá, sem dúvida, uma grande representatividade. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Secretária de Estado, Maria Luísa Albuquerque, e seguidamente ao Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, para vos explicarem de forma detalhada este processo de privatização da ANA. Senhora Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Hoje, em Conselho de Ministros, foi apresentada a proposta de passagem à segunda fase de um conjunto de investidores de referência que apresentaram propostas não vinculativas. Durante o processo, ou no início do processo, foi estabelecido contacto com 54 potenciais investidores de vários países do mundo. 33 destes assinaram acordos de confidencialidade e tiveram acesso à informação mais detalhada sobre a empresa e, no final do prazo, recebemos 8 propostas não vinculativas que, sendo várias delas em agrupamento ou consórcio, envolvem 23 entidades diferentes. As propostas recebidas evidenciam todas elas o enorme interesse neste processo de privatização, a expectativa de um encaixe financeiro muito relevante em termos das contas públicas e também os contributos muito significativos que estas propostas trazem para a estratégia nacional em termos do desenvolvimento do transporte aeroportuário como elemento fundamental do desenvolvimento de várias atividades, designadamente o turismo. O caderno de encargos, que foi aprovado na semana passada em Conselho de Ministros e hoje publicado em Diário da República, estabelecia os critérios de seleção de propostas e, essencialmente, as propostas foram selecionadas para a passagem à segunda fase, com enfoque no critério preço não vinculativo apresentado e análise do projeto estratégico, relativamente à qual foi ouvido o Conselho de Administração da ANA, conforme previsto no processo de privatização. As propostas selecionadas para passar à segunda fase coincidem com as que apresentaram melhores preços nesta fase não vinculativa, mas naturalmente que a seleção tem também em conta a avaliação das propostas do ponto de vista estratégico, que eu deixaria ao Sr. Secretário de Estado
para falar um pouco mais sobre essa, ao Sr. Secretário de Estado dos Transportes, para falar um pouco mais sobre essa questão. Relativamente ao processo, mantém-se a intenção do Governo de tomar a decisão sobre qual é o proponente vencedor até ao final deste ano e fazer a conclusão financeira da operação no início de 2013, como também já tinha sido referido publicamente, o que significa que as propostas vinculativas serão entregues em meados de dezembro, em data a fixar por despacho do Sr. Ministro das Finanças, conforme está previsto. Muito obrigada. Passava então a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Transportes. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Relativamente aos projetos estratégicos que mereceram a apreciação e concordância por parte do Conselho de Administração da ANA e também do ponto de vista setorial mereceram melhor atenção por parte do Governo, gostava de dar 4 notas. Em primeiro lugar, os projetos estratégicos confirmam aquela que era a expectativa do Governo, que uma adequada gestão das infraestruturas existentes, num primeiro momento, é a melhor forma de salvaguarda do interesse estratégico das mesmas e do país. Significa isto que temos ainda caminho para incrementar a eficiência no aeroporto de Lisboa e temos muito caminho para rentabilizar as infraestruturas existentes no Porto, em Faro e nas regiões autónomas. Tal como definido no caderno de encargos, todas as propostas cumprem os requisitos de coesão social, territorial e desenvolvimento regional de cada uma das zonas onde os aeroportos se inserem. Há obrigações de qualidade muito restritas relativamente àquilo que são obrigações de manutenção e de segurança para o futuro. Fica hoje clarificado na publicação que existiu no caderno de encargos que não pode haver redução da qualidade nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e das regiões autónomas, mas também que o contributo para o desenvolvimento económico e regional é uma realidade que está vertida nos projetos estratégicos, daí que nenhuma região deve temer pelo facto de a infraestrutura deixar de ser gerida diretamente por uma entidade pública e passar a ser gerida por uma entidade privada, porque todas as obrigações relacionadas com aspectos de impacto estratégico e desenvolvimento regional estão acautelados. Em terceiro lugar, o impacto na economia. Tivemos em consideração que muitas destas infraestruturas são hoje um dos amortecedores da crise económica, nomeadamente no turismo direto e em congressos, eventos e negócios. Aeroportos como o Porto são centrais para o desenvolvimento da região norte. O aeroporto de Faro é central no desenvolvimento ou na redução do impacto negativo que a crise económica tem no turismo do Algarve. Lisboa, como nova centralidade de turismo e negócios, tem vindo a reafirmar-se com a utilização do aeroporto da Portela e estender a vida, gerir eficientemente aquela infraestrutura é a melhor resposta que podemos dar, concertadamente, à economia estrito senso e à economia largo senso. E, por fim, a questão dos trabalhadores. Todos os projetos estratégicos apresentados pressupõem que o quadro trabalhador seja mantido ou até aumentado, caso esse mesmo projeto estratégico se venha a materializar. E, portanto, também nas questões laborais não há nenhum ponto a temer relativamente a uma precarização do trabalho pelo facto de ser um operador privado. Como sabe, ideologicamente o Estado não perfilha desses receios, mas há sempre quem tenha um receio adicional pelo facto de ser hoje um operador privado. Queremos incrementar a eficiência e melhorar o impacto para a nossa economia. Esta seleção é bem a mostra de que os dois objetivos, juntamente com o impacto financeiro tão importante para a consolidação orçamental, são perfeitamente compatíveis num processo de privatização como este. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passaria então agora a uma fase de perguntas e pedi então aos senhores jornalistas. Olá, boa tarde. Henrique Simões de Almeida, da Bloomberg News. Não sei se esta pergunta será para o Sr. Secretário de Estado Sérgio Monteiro ou para a Secretária de Estado Maria Luísa Albuquerque, mas a primeira pergunta tem a ver com o preço oferecido. Pode-nos dar uma ideia dos valores que estão em cima da mesa para a compra da ANA? Tem-se falado nos jornais no valor perto de 2,5 mil milhões. Não sei se isso é um valor indicativo que corresponde à verdade. Segunda pergunta é se nos pode explicar quem são a Blink e a Yama, porque a Fraport, a Vinci e a Zurich são empresas desconhecidas. Eu não sei se estas siglas são consórcios e, portanto, não sabemos quem estão lá envolvidos. Obrigado. Muito obrigada. Eu responderia a estas questões relativamente ao preço.
realçamos naturalmente que se trata de propostas não vinculativas. No entanto, aquilo que é relevante em termos da avaliação do preço é o múltiplo de EBITDA, que é normalmente a medida que é utilizada até por comparações internacionais, e esse múltiplo de EBITDA é muito significativo. Estamos a falar de valores em algumas das propostas na ordem de 12, 13 vezes o EBITDA da empresa, o que revela a qualidade extraordinária deste ativo e o valor desta privatização, que mesmo numa situação que não fosse de crise, seria sempre um valor muito interessante. Relativamente aos consórcios, tem razão de facto, isto são a designação dos consórcios. Relativamente à Blink, integra um conjunto de entidades: Odinsa, Motingil, Isolux, CSS, El Condor, Marval, Termotécnica, Multi, portanto um conjunto de entidades provenientes até de diversas geografias. A EAMA integra a Sedicor, Corporação América, Sonai Sierra, Emparque, Engevix, Autosueco, com participações diferenciadas, mas são essencialmente estas as entidades envolvidas nestes consórcios. No caso da Zurich Airport, é uma parceria ou um consórcio entre a Zurich Airport e um indivíduo chamado Vice, ou Vice, não sei exatamente como é que se pronuncia. Obrigada. Muito bem, próxima pergunta. Bom dia, Joana Branco da TV. Eu gostaria de aproveitar a presença do Sr. Secretário de Estado dos Transportes para lhe perguntar como é que vê este pré-aviso de greve da parte dos estivadores até o dia 5 de dezembro e saber em que consiste exatamente os serviços mínimos decretados pelo Governo. Muito obrigado. Bom, o pré-aviso de greve cujos serviços mínimos foram fixados é o período que vai desde o dia de hoje, 15 de novembro, até o dia 28 de novembro. E, portanto, os serviços mínimos são fixados pré-aviso a pré-aviso e, portanto, estamos a falar deste horizonte temporal. Os serviços mínimos são genericamente em linha com aqueles que foram fixados por acordo para o período de greve que mediou o dia 26 de outubro e o dia 9 de novembro, e que, sobre o acordo que existia desde 2004, que respondia substancialmente a necessidades sociais, acrescentou um conjunto de horas nos turnos de greve para permitir que, nos períodos em aberto, o Porto estivesse em pleno funcionamento, acrescentou serviços às regiões autónomas e também serviços ligados à exportação. Desta forma, o Governo, com a fixação de serviços mínimos, por despacho do Sr. Ministro da Economia e do Emprego, põe cobro a uma situação de impasse que existia na negociação entre os operadores e os estivadores e assume, assim, as responsabilidades que lhe cabem neste processo, fixando serviços que, respeitando o direito à greve, minimizam o impacto do ponto de vista social e económico para o país. Eu aproveitava a oportunidade para recordar mais dois aspectos que me parecem muito relevantes. O primeiro é o seguinte: nós, Governo, encetámos um período negocial que começou em finais de 2011 e que se prolongou até o mês de setembro de 2012. Convidámos todas as partes relevantes, nomeadamente todos os sindicatos, para participar no processo negocial. E eu queria deixar isto muito claro, porque repetidamente se tem ouvido que o Governo se recusa a dialogar, o Governo não deu espaço para a negociação. Obviamente, se há um acordo, é porque todos foram convidados a sentar-se à mesa e dar os seus contributos para que uma proposta inicial que foi feita pelo Governo fosse melhorada e objeto de acordo. Isso foi conseguido. O momento negocial com o Governo terminou no dia em que o Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei que tinha sido acordada com quem se quis sentar em devido tempo para fazer esse mesmo acordo. A proposta de lei está no Parlamento para discussão, junto das diversas bancadas parlamentares que o compõem. E é para aí que eu gostava, uma vez mais, de convidar aqueles que não estão, de alguma forma, satisfeitos ou não se revêem com a proposta de lei, que possam dar o seu contributo, falar com as bancadas parlamentares, para que, no dia 29, quando discutirmos na generalidade a proposta de lei e, espero eu, que a mesma seja aprovada, possamos ter o mais amplo consenso possível do ponto de vista parlamentar e todos os contributos vertidos na proposta de lei. Por fim, dizer que este movimento, que é uma fação, nada tem a ver com a generalidade dos trabalhadores portuários.
que merecem por parte do Governo um enorme respeito e consideração, e por isso é que mantivemos um regime de lei de trabalho portuário diferente do Código Laboral normal para as outras atividades. É porque reconhecemos que há especificidades que merecem ser mantidas. O que nós não podemos é menosprezar um acordo que foi assinado pela maioria dos trabalhadores portuários, em primeiro lugar, ou seja, não há nada na lei que seja assim tão grave que a maioria dos trabalhadores tenha aceito por acordo e que hoje está a tornar cada vez mais irrelevante o Porto de Lisboa do ponto de vista de movimentação de carga. Em 2011, até outubro, o Porto de Lisboa representava 18% da carga total movimentada nos portos a nível nacional. Este ano, por via das greves, o Porto de Lisboa não representa mais de 12% da carga movimentada num ano em que a carga tem estado a subir. Isto significa que quem está a dar um contributo para a redução da importância do Porto de Lisboa são, infelizmente, aqueles que dizem que querem manter o nível de empregabilidade dentro do setor. Relembro, para terminar, que os operadores já colocaram por escrito, e aqui os operadores são as entidades empregadoras, não é o Estado que emprega os trabalhadores portuários, são os operadores, são as concessionárias que empregam os trabalhadores portuários. Os operadores já confirmaram por escrito, não só que nenhum trabalhador será dispensado, como todos os trabalhadores podem manter as condições que têm hoje do ponto de vista de número de horas de trabalho e de empregabilidade. Todos. Esta resposta, a resposta que foi obtida a esta proposta foi a recusa na aceitação e a continuação dos períodos de greve. Julgo que desta forma nós demonstramos que o Governo fez o seu papel, não só procurando o acordo, mas reduzindo as taxas de utilização dos portos. Os operadores fizeram o seu papel, acordando com o Estado uma proposta que é equilibrada e, por outro lado, garantindo todo o emprego para o contingente de trabalhadores que hoje existe nos portos. A maioria dos trabalhadores fizeram a sua parte, subscrevendo também o acordo. Não valorizemos uma fação que se quer demarcar das posições negociais. E, portanto, sublinhar o consenso que foi gerado e o contributo tão positivo que os portos têm dado para suavizar a crise económica que vivemos no nosso país. Muito obrigado. Muito bem, próximo. À questão da ANA, eu gostava de saber se podiam adiantar algum calendário agora para esta segunda fase, quando é que poderemos saber quem é que vai ganhar esta privatização. E gostava de saber também, quanto aos aeroportos da Madeira, sendo que a ANAM tem uma parte do seu capital nas mãos do Governo Regional, que papel é que os aeroportos da Madeira vão ter nesta privatização? Vão vender só a parte que está sob o domínio da ANA, e o que é que vai acontecer ao resto da participação? Obrigada. Muito obrigada. Relativamente à questão do calendário, como eu tinha referido há pouco, a decisão será tomada até ao final do ano e a data exata limite para a apresentação das propostas vinculativas, que será em meados de dezembro, será fixada por despacho do Sr. Ministro das Finanças. No que respeita à ANAM, a privatização envolverá também os aeroportos da Madeira. Nós estamos em diálogo com o Governo da Região Autónoma da Madeira para decidir exatamente os termos da privatização, que pode envolver quer a manutenção da parcela que é detida pelo Governo Regional da Madeira e ser vendida com a ANA a percentagem de capital que atualmente é detida, ou poderá passar por uma decisão do Governo Regional de alienar também a parte que detém, e isso é uma discussão que está ainda em curso, mas globalmente a gestão do aeroporto da Madeira, uma vez que a ANA é detentora da maioria do capital da ANAM, será incluída neste processo de privatização. Obrigada. Próxima pergunta. Já agora, gostaria de saber, a propósito da ANA, tendo em conta que Bruxelas não quer que a privatização da ANA entre na contabilidade nacional, como é que se vai resolver esta situação no sentido de se conseguir atingir a meta do déficit de 5%? Muito obrigada. Bom, uma precisão de linguagem, aquilo que terá efeitos no déficit não é a receita de privatização, mas sim da concessão, sendo que são duas operações distintas que se sucedem no tempo, e a operação de concessão é necessária e prévia à operação de privatização. Aquilo que acontecia até agora é que nós tínhamos aeroportos nacionais geridos por uma entidade detida a 100% pelo Estado, e vamos passar para uma situação em que a gestão é confiada a privados.
Então importa de contratualizar e definir adequadamente o que é o perímetro da concessão e as condições que lhe estão associadas, nomeadamente mediante a assinatura de um contrato, antes que essa privatização ocorra, para garantir toda a segurança jurídica e regulatória que é necessária num processo desta natureza. E isso tem de ser feito antes da operação de privatização. A assinatura do contrato de concessão tem obrigatoriamente reflexos no balanço da empresa, e da parte do ativo este terá de ser acrescentado pelo valor da concessão, porque há um conjunto de regras de contabilidade internacionais que exigem a contabilização de um ativo intangível e é necessário que todo esse processo esteja concluído. Portanto, são duas operações consecutivas. A discussão com as autoridades estatísticas continua a decorrer, não há nenhuma decisão tomada, nem a discussão está encerrada, há uma fase ainda de troca de informações e de esclarecimento de questões de natureza técnica. Relativamente à questão do déficit, há uns dias o Sr. Primeiro-Ministro pronunciou-se e naturalmente não me cabe acrescentar nada. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? João Pedro Vitória, da Rádio Renascença. É uma pergunta para o Secretário de Estado, Sérgio Monteiro. Referiu-se, afirmou mesmo que não devemos valorizar a posição, que é a posição de uma facção nesta questão dos portos. Mas referiu também, por outro lado, inequivocamente, que o porto que mais está a sofrer com as consequências desta paralisação é o terceiro maior porto do país. O porto é estatal, a exploração é que está concessionada a um concessionário. O que eu lhe pergunto aqui é, até quando é que o detentor do porto vai continuar a assistir à queda de volume nesse mesmo porto, que é o terceiro porto mais importante do país, imaginando eu também que a queda de volume possa ter efeitos nos termos da concessão. E, para abreviar, o que eu lhe pergunto é para quando, ou se está efetivamente a ser ponderada, a hipótese de requisição civil, que o Primeiro-Ministro, de resto, já afirmou que está em cima da mesa, ou que outras medidas podem vir a ser tomadas. Eu gostava só, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, recordar que o tema aqui é o Conselho de Ministros de hoje, mas vou passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, mas pedia-vos que as questões fossem centradas sobre o Conselho de Ministros. Muito obrigado e faremos desta a última exceção relativamente à agenda do Conselho de Ministros para dizer, julgo que conhece as regras ou que as regras para a requisição civil são conhecidas de todos. A requisição civil só é juridicamente possível se o nível de serviços mínimos que estiver ou acordado ou decretado não for cumprido. O Governo cumpriu o seu papel ao não existir acordo relativamente à definição de serviços mínimos, não deixar ao livre-arbítrio das partes, quaisquer que elas fossem, que os mesmos fossem cumpridos. E decidiu nessa matéria. E, portanto, aquilo que esperamos é que os serviços mínimos sejam cumpridos, por forma a que o impacto na nossa economia seja menorizado. Relativamente às questões relativas aos portos, ao Porto de Lisboa ou ao conjunto do sistema portuário nacional, eu diria que não gostava de particularizar a situação. Dei apenas números que mostram que Lisboa, por conta desta greve, está a ser afetada. O que nós queremos é que todos os portos cresçam e cresçam muito. Por isso é que nós criámos, no âmbito do memorando de entendimento, um organismo que será agora colocado em prática, que dará uma coerência adicional à política portuária nacional, por um lado, e por outro lado, que queremos que cada um dos portos seja explorado ao máximo nas suas diversas valências, cargas, cruzeiros e granel, seja sólido, seja líquido. E é por isso que nós, enquanto Governo, temos a obrigação de nos bater, para que a economia não sofra com movimentos de outra natureza que não de interesse económico nacional. Muito obrigado. Muito bem, mais alguma questão? Muito obrigado a todos. Damos então por encerrado.